No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como transformar um pote como esse em uma linda peça utilitária de cozinha. E se gostarem, deixe seu like e um super hype também. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. E bora lá aprender! Então aqui já lavei o vidro, tirei todo o vestígio de gordura, passei um álcool e a gente vai iniciar preparando então a tampa. Aqui eu tenho um pedaço de isopor de mais ou menos 6 centímetros de altura, num tamanho que fique maior do tamanho da tampa. Vou riscar. Depois de ter riscado o tamanho, e a gente não vai recortar por enquanto aqui, ó. A gente vai recortar aonde eu tô marcando aqui, ó, num tamanho maior. Daí com um estilete, uma faquinha, vocês vêm recortando aqui, ó. Então, feito isso, agora eu venho com o estilete e a gente vai tirar um pouco do isopor aqui dentro, porque nesse espaço aqui a gente vai ter que encaixar a tampa. Então, recortaram assim, agora a gente vai usar a lixa e vai diminuir esse tamanho para não ficar tão grande. Vamos diminuindo, porque depois a gente vai colocar a massa, ele vai ficar um tamanho maior. Então, depois de lixado, ele ficou dessa forma aqui. Deixa eu passar as medidas para vocês que ficou. Mais ou menos 10 centímetros. E a altura vai dar mais ou menos 6,5 centímetros. Então, aqui eu abri já um pedaço de massa amarelo ouro. Essa massa aqui eu tingi com a tinta para tecido da Acrylex, amarelo ouro. Mas vocês peguem uma cor bem forte aí, o amarelo que vocês tiverem. Passar um pouco de cola, então, nesse vidro. Essa massa, pessoal, vocês não fazem tão fininha, viu? Tem que ter ela tem que ser mais ou menos grossinha, ó. Então, aqui passei a cola, vamos começar a encapar, ó. Coloque um ladinho. Ajeitem a massa e vão levando ela com a palma da mão suavemente. Que vocês vão alisando, se quiserem colocar um pouquinho de água pra gente fazer essa emenda. Vamos recortar esse excesso. Aqui eu vou emparelhar também acompanhando essa marcação do vidro. Depois aqui a gente vai colocar mais um detalhe, não tem problema que ficar meio disparelho, tá, pessoal? Só vamos tirar mais ou menos aqui na altura. Então, feito isso, agora com a palma da mão só alisando. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de amido de milho, pode, pouquinho não, pode botar bastante. Facilita bastante para vocês deixar bem lisinho.
Movimentos circulares, então, vocês vão alisando. Então, aqui depois que tiver bem lisinho, vocês vão deixar secar, se possível até de um dia para o outro, tá, pessoal? Para deixar que depois a gente vai colocar umas listinhas, então tem que estar bem seco. Aqui, então, já abri um pedaço de massa, bem grossinha, não muito fina. Já passei cola aqui, deixei secar nessa parte do isopor, mas daí eu vou passar um pouquinho mais aqui embaixo. A parte de cima já tá seco, mas vai colar bem a massinha. Que essa massa é o contato com a cola, a massa tá úmida e ela vai colar bem fácil. Então, vou passar apenas aqui, ó. Coloca a massa com calma para não ficar bolha. Mas caso ficar alguma bolhazinha, também vocês vêm com a pontinha de um alfinete e retire o ar que tá dentro da bolha, tá, pessoal? Aqui com calma, então, vou encapando. Aqui recorto esse excesso de massa que ficou aqui embaixo. E com a palma da mão, então, eu venho ajeitando essa parte, ó. Vou puxando. E deixando de uma forma bem arredondadinha aqui, ó. Ajeito de novo, só que agora eu não vou mais recortar, eu vou deixar viradinho pra dentro, que depois quando tiver um pouco seco eu venho e deixo bem parelhinho, vou recortando com estilete. Dá um tempinho pra encolher aqui essa parte. Então aqui com a esteca faquinha, agora a gente vai fazer a marcação da boquinha. Marque a altura da boca com duas marcaçõezinhas e aqui a gente vem fazendo a volta. Cuidando para não ir muito fundo, para não cortar essa massa. Vou suavizar essas marcações. Então, aqui 2 bolinhas de massa amarela de 4 gramas, 2 bolinhas de massa branca de meia grama cada uma, e 2 pequeninhas também que a gente vai usar para fazer os olhinhos. Aqui eu vou dar uma leve achatada. Na branca eu vou achatar bem, deixá-la bem fininha. E aqui eu vou colocar bem no centro. E agora eu venho com a bolinha preta. Dá mais uma achatadinha. Tá, gente? Ficou assim, ó. Um pouquinho de cola. Aqui eu tô usando a cola Cascorés, mas vocês podem usar a cola que vocês tiverem aí para biscuit. Então, aqui vou fazer as anteninhas com arame galvanizado, mas se eu vou fazer com um arame assim, sem encapar, que depois eu vou pintar com tinta PVA preta. Mas se vocês quiserem encapar antes,
com a massinha de biscuit mesmo na cor preta, e deixar secar também fica bom. Daí vocês não precisam pintar, ó. Deixa eu ver quanto que tem aqui, 12 centímetros mais ou menos. Daí com o alicatezinho vocês vão fazer voltinha aqui em forma de espiral. Tá, pessoal? Assim vocês vão fazer duas iguais. Dessa forma. Então, só posicionar agora essas anteninhas aqui. Fazem duas marcaçõezinhas onde vocês vão colocar. Passar um pouco de cola. Tá, pessoal? Então, vamos deixar secar também um pouquinho e vamos continuar na parte de baixo desse pote. Aqui eu recortei, então, 4 tirinhas de massa preta, que a gente vai fazer as listas dessa abelha. Então, ela vai ter 2 centímetros de largura cada uma delas. Então, aqui eu vou colocar uma lista em cima para fazer aquele acabamento que eu falei para vocês e outra aqui embaixo. Um pouquinho de cola branca. Pode passar, gente, cola, porque depois a gente vai passar o verniz vitral. Então, esse brilho que vai ficar aqui da cola, no momento que a gente passa o verniz vitral, ele não vai aparecer. Como esse vidro aqui já tá seco, então se vocês não usarem a cola, ele não vai colar. A massa já tá bem seca. Então, essas tirinhas aqui eu já deixei secar por algum tempinho. Ela já criou uma casquinha, ó, ela vai ficar bem fácil de trabalhar. Então, vou pegar a marcação da emenda que a gente fez aqui, ó. Tá aqui, ó. E vamos começar a colar. Essas emendas, depois vocês passam um pouquinho de água e com o pincel modelador vocês vão unindo. Então, a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. Aqui eu procuro onde a gente colocou, onde tá a emenda da primeira tirinha que eu coloquei, então vou botar na mesma direção. E essas duas tiras restantes, então, a gente vai colocar nesse espaço aqui de dentro. Vamos dividir mais ou menos na mesma distância. Pessoal, é importante que vocês deixem sempre secar um pouquinho essa parte preta, essas tirinhas, que fica bem mais fácil pra gente colar. E não se esqueçam, gente, de deixar um like também, que o seu like é muito valioso aqui pro canal e para contribuir para esse trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal também, fique aqui e se inscreve, ative o sininho também para fazer parte da família Biscuit Decoração. E quem puder hypar no momento que der o like, que aparecer a opção hypar também, já vai lá e hype, que vai estar me ajudando muito aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, caso vocês queiram deixar assim, dessa forma que está, você já pode concluir o pote assim mesmo. Porém, eu vou ensinar a fazer em formato de um bule. Então, vocês aí vão escolher a maneira que vocês querem deixar. Aqui eu tenho 30 gramas de massa preta. Vou dar só uma alongada quando ainda estiver bem gordinho. Agora eu vou deixar uma partezinha mais gordinha dos lados.
Marquei, ficou dessa forma. Agora eu vou afinar só a parte de dentro, deixando essas duas partes mais arredondadas. Então, ficou dessa forma. Agora que eu venho, vou dar uma achatadinha. E já vamos colar. Aqui eu vou aproveitar onde ficou a emenda e vou colar aqui, ó. Nessa parte preta. Um pouquinho de cola. Aqui eu vou colar pra cima. Agora, nessa outra lista, pula uma lista, na próxima aqui passa um pouquinho de cola. Agora aqui eu vou abrir um pouquinho essa alça. Tá, gente? Super fácil. Então, aqui pro bico, 36 gramas de massa, vou fazer uma coxinha. 7,5 centímetros ficou essa coxinha. Aqui eu vou cortar na diagonal. Ficou dessa forma, ó, pessoal. E vou colar aqui na frente. Colar frente a frente aqui com a parte da alça. Então, vocês olhem direitinho, marquem. Que eu venho achatando. Pra deixar bem coladinho. E vou virando pra cima. Vamos dar uma cortada nessa pontinha. E vamos puxar um pouquinho pra fora. Venho com o pincel modelador e vamos simular um furinho. Então, ficou dessa forma. Vou ensinar para vocês como fazer umas margaridinhas pra gente tá decorando esse pote. Então, vou usar massa branca, fazer pequenas bolinhas, não tem medida, gente, vocês fazem mais ou menos iguais, e daí vocês podem fazer margaridas maiores, margaridas menores, de acordo com o gosto de cada um. Vai dar mais ou menos 8 a 9 bolinhas, ó. Fazer 9, se sobrar eu uso para outra. Aqui vamos fazer coxinhas, bem gordinha de cada uma dessas bolinhas. E agora a gente vai unindo cada coxinha dessas, lado a lado, de forma arredondada, ó. Dessa forma. Até preencher toda a volta. Super fácil de fazer, gente, ó. E fica muito legal. Vou dar uma leve apertadinha só para unir cada coxinha. Um pouquinho de cola. Colocar uma bolinha de massa amarelinha. E com a pontinha de um palito eu vou fazendo uma textura, ó. Primeiro eu vou fazer em toda a volta, só nas pontinhas, nas beiradinhas dessa bolinha amarela, ó. E depois eu faço na parte de dentro também. E daí assim vocês fazem uma, duas, três, quantas vocês quiserem colocar, ó. Tá bom, pessoal? Deixe secar um pouco antes de colar.
Então aqui eu já fiz algumas com antecedência, ainda tá molinha, mas já criou uma casquinha. Fiz também algumas folhinhas, quem tiver algum moldezinho pode fazer qualquer tipo de folhinhas. Já ensinei em vários vídeos aqui do canal como fazer, então se caso vocês quiserem, vão achar bastante aqui no canal. Também aqui fiz um rolinho de massa verde e bora lá decorar esse pote. Vamos primeiro colocar esse rolinho. Tá, pessoal, super fácil de fazer e olha o efeito lindo que dá. Então, para finalizar nossa aula de hoje, vamos ruborizar esta abelhinha e botar o ponto de luz nos olhinhos. Pode ser com auxílio de um palito mesmo. Tinta PVA branca. Coloque um ponto maior em cima e um menorzinho depois embaixo. Aqui com maquiagem, essa maquiagem que a gente usa mesmo, vamos ruborizar. Certo, pessoal? Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe nos comentários de que cidade que vocês me assistem, que eu vou gostar muito de saber, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!